Trate de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração por praia, por churrasco com a família, por capítulo do Big Brother, por cinema com seu amigo. O domingo é o dia do Senhor. Voltemos a adorar a Deus de manhã na escola bíblica dominical, ensaio da mocidade, cultos, e à noite o culto de adoração a Deus vivo. Os Estados Unidos da América do Norte será esta nação que vai levar o mundo a adorar o papado. Como isso será feito? Apocalipse 13, 16 e 17 responde: a todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Não se compra e não se vende. Não se compra, não se vende. Sabe o que é isto? Um decreto que vai ser imposto para que as pessoas adorem a besta. O decreto dominical. A santificação do primeiro dia da semana. Isso vai começar lá, pelos Estados Unidos, e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o estado de Louisiana promulgou uma lei que obriga as escolas públicas a exibirem placas com os 10 mandamentos da Bíblia. Essa é a nossa última de hoje. Durante a assinatura do decreto, uma menina desmaiou. Ela foi socorrida e não teve o estado de saúde divulgado. A medida é obrigatória do jardim de infância às universidades. De acordo com o governador Jeff Landry, o objetivo é expandir a fé cristã nas escolas. Os dois poderes vão se unir. E a conversa diplomática entre Casa Branca e Vaticano já é um capítulo na história. Lá em 1951, foi levada uma proposta ao Senado norte-americano para que houvesse uma união desses poderes, uma união política. E houve uma confusão tão grande no Senado que a sessão teve que ser cancelada. 1951. Mas nada como o tempo para fazer esquecer as coisas. E quando chegamos na década de 1990, nós temos a relação diplomática consumada. Olha isso. Através do Papa João Paulo II e de Ronald Reagan. Olha isso. Por que o domingo tornar-se-á o elemento aglutinador para esta união? O Papa já tem defendido isso há séculos. Isso não foi diferente com João Paulo II, que no seu pontificado publicou esta obra, Dies Domini, o Dia do Senhor. E olha o que diz essa encíclica papal do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a santificação do domingo. E nesta carta papal está todo o embasamento que eles usam para tentar dizer que o domingo é o dia santo na Bíblia. Resultado, esta união, ela vai acontecer. Inclusive a revista Time, naquela década, parece que, seguindo as profecias de Apocalipse, colocou como matéria de capa Reagan e João Paulo II e intitulou a matéria A Santa Aliança. William Wilson foi nomeado primeiro embaixador no Vaticano. E nós temos agora o início das relações diplomáticas entre esses dois poderes. Isso jamais foi percebido antes. Ou seja, o mundo está se polarizando. E o que vai acontecer? A humanidade será dividida entre dois grupos. Aqueles que vão aceitar o selo de Deus, e nós estudamos ontem sobre o selamento, sábado sobre o selamento,
e aqueles que vão aceitar a marca da besta. Então, o que finalmente será a marca da besta de Apocalipse 13? É a crença que o domingo é o dia santo. É a assimilação desse conceito. E o mundo vai ser dividido entre os guardadores do sábado e os guardadores do domingo. E eu e você teremos que escolher de que lado ficar. E sabe o que vai acontecer mais? Olha o que fará esse poder ainda. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, em Apocalipse 13, você tem 2 decretos. O primeiro, não pode comprar e nem vender, senão quem submeter-se ao decreto dominical. E quem não se submeter, primeiro não pode comprar e nem vender, e finalmente será declarado réu de morte. É assim que o conflito vai chegar ao seu ápice. E esses poderes unidos irão perseguir ao remanescente fiel, identificado em Apocalipse 12:17, como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. À luz de Apocalipse 13, o fim se aproxima. E cada vez mais nós veremos um apelo mundial a favor de um dia de guarda. Vez por outra, você ouve do atual Papa Francisco declarações sobre a importância do domingo para a família cristã. O desejo de fazer desse dia um dia único para descanso e adoração. Isso vai crescer cada vez mais. O movimento ecumênico está profetizado na Bíblia. Ele vai acontecer. E serão 2 os elementos aglutinadores. A crença que o domingo é o dia santo e a crença que a alma é imortal. Essas 2 pseudo-doutrinas levarão o cristianismo a uma união. E quando isso acontecer, uma homenagem será prestada ao originador do domingo, o poder papal. Você percebe para onde nós estamos caminhando na profecia bíblica? É por isso que eu afirmo para você com toda certeza: o fim está perto. O movimento pelo domingo em 2025 já começou. Satanás não está brincando. Enquanto o movimento gospel vive um evangelho da graça desprezando as leis de Deus, Roma trabalha a todo vapor promovendo o domingo da besta. O movimento gospel no Brasil e no mundo é uma vergonha. Até quando esse povo gospel vão ficar assim? Pastores enganadores e mentirosos, cantores gospel sem compromisso com Deus. Não se engane. Quando a Igreja Católica se refere ao sábado, na verdade isso é uma cortina de fumaça. Roma está falando sobre o domingo, em vez do sábado bíblico do 7º dia. Tanto protestantes quanto católicos estão trabalhando ativamente para promover o domingo como um dia de descanso e adoração. Enquanto os católicos enfatizam o descanso dominical como parte de uma renovação espiritual e social mais ampla, especialmente em conexão com o Jubileu 2025, grupos protestantes, principalmente evangélicos, enquadram o domingo como uma necessidade moral e civil por meio de iniciativas como o Projeto 2025. O Jubileu 2025 do Papa Francisco é centrado no descanso sabático. Assim como o Projeto 2025 dos evangélicos, o Jubileu 2025 da Igreja Católica e o Projeto 2025 são 2 grandes iniciativas definidas para o mesmo ano, mas são projetadas para atingir diferentes áreas de nossas vidas. No entanto, elas compartilham um tema comum de renovação, uma política e outra espiritual. Apesar das diferenças em suas abordagens, ambas enfatizam a necessidade de adotar uma forma apóstata de cristianismo. O Jubileu 2025 promove um retorno à renovação espiritual, arrependimento e um novo compromisso com os ensinamentos católicos, ecoando o conceito bíblico de restauração, descanso sabático e misericórdia divina. O Projeto 2025, um projeto de política desenvolvido pela Heritage Foundation e outros grupos evangélicos, busca remodelar o governo dos Estados Unidos, enfatizando um retorno aos valores cristãos conservadores.
Ambas as iniciativas refletem um desejo de redefinir a sociedade de acordo com os ensinamentos da Igreja, incluindo a promoção do descanso dominical, para dominar a sociedade e a governança. O Jubileu do Papa de 2025, oficialmente chamado de Ano Jubilar da Esperança, é um chamado Ano Santo especial declarado pela Igreja Católica, durante o qual as pessoas são convidadas a buscar renovação espiritual, descanso e indulgências. É um tempo que está associado ao descanso do Sabat, encorajando os fiéis a abraçar uma pausa espiritual, ou Sabat, para experimentar a misericórdia divina. Em 29 de janeiro de 2025, The Conversation, uma organização acadêmica independente de notícias, publicou um artigo intitulado Descanso, Reorientação e Esperança, os pilares do Ano Jubilar Católico de 2025, que basicamente designou o sábado como o coração ou pilar do Jubileu de Roma de 2025. O Papa Francisco proclamou de Roma de 2025. O Papa Francisco proclamou um ano jubilar na Igreja Católica, que começou em 24 de dezembro de 2024 e continuará até 6 de janeiro de 2026. O jubileu tem raízes na prática judaica do descanso sabático a cada 7 dias, ligado à história da criação em que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no dia seguinte. Este descanso não é meramente uma pausa, mas uma orientação da vida para o que é mais importante. A proibição do trabalho no sábado leva as pessoas a olharem além do trabalho produtivo, ajudando-as a ver toda a atividade à luz do eterno. O jubileu estende essa lógica. Realizado a cada 50 anos, o Ano Santo segue um sábat de sábats, 7 vezes 7 anos. Durante o jubileu, o livro de Levítico instrui: você deve proclamar liberdade por toda a terra, a todos os seus habitantes. Novamente, até mesmo a terra deve ser libertada. Como todas as outras formas de descanso sabático, a ênfase predominante é que todos e tudo pertencem a Deus. Quando a Igreja Católica se refere ao Sabat, na verdade está falando sobre o domingo, em vez do sábado bíblico do 7º dia. Tanto protestantes quanto católicos estão trabalhando ativamente para promover o domingo como um dia de descanso e adoração. Enquanto os católicos enfatizam o descanso dominical como parte de uma renovação espiritual e social mais ampla, especialmente em conexão com o Jubileu 2025, grupos protestantes, principalmente evangélicos, enquadram o domingo como uma necessidade moral e civil, por meio de iniciativas como o Projeto 2025. Juntos, esses movimentos estão influenciando discussões políticas e religiosas, reforçando a ideia do domingo como um tempo sagrado tanto para descanso quanto para adoração. Esse é o ponto em comum que o Papa Francisco discute frequentemente e que levará à formação da imagem da besta. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos de doutrina que são mantidos por elas em comum, influenciarem o Estado a impor seus decretos e sustentar suas instituições, então, a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e a imposição de penalidades civis aos dissidentes resultará inevitavelmente. Grande Conflito, página 445. Entenda como o movimento pelo projeto dominical começou. A conspiração de Inácio e a mudança do sábado para o domingo. Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela mudança do sábado para o domingo. Apesar de Constantino ter certamente acrescentado e consolidado a apostasia do cristianismo primitivo, ele não foi o primeiro. Foi na realidade Inácio de Antioquia, que se rebelou contra o Concílio de Jerusalém, usurpou sua autoridade, declarou que os mandamentos e a guarda do sábado havia sido abolida, substituiu o Shabat do 7º dia pela adoração no domingo e fundou uma nova religião, a qual ele chamou de cristianismo, que hoje é nada mais nada menos do que a Igreja Católica e as igrejas que desprezam os mandamentos do Senhor. Inácio de Antioquia, na Síria, também era conhecido como Inácio Teóforo. Segundo a tradição, Inácio foi discípulo do apóstolo João, junto com Policarpo. Antes de sua morte,
Paulo faz um alerta acerca dos bispos. Cuidai de suas almas e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo parece indicar que após sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores bispos em seu lugar, e levariam pessoas a o seguirem e a se afastarem dos mandamentos. Na realidade, Paulo descansou no Senhor no ano 66. Depois de Cristo, e o primeiro supervisor, bispo, de Antioquia, a tomar o cargo após a sua morte, foi Inácio, em 98 depois de Cristo. Inácio cumpriu com precisão as palavras de Paulo. Depois de tomar o cargo de bispo sobre Antioquia, Inácio enviou uma série de epístolas a outras congregações. Todas existem até hoje. O historiador e comentador nazareno antigo Egésipo, cerca de 180 depois de Cristo, escreve acerca do tempo imediatamente após a morte de Simão, o qual havia sucedido a Tiago Justo, presidente do Sanhedrim Nazareno, e que morreu em 98 depois de Cristo. Até aquele período, 98 depois de Cristo, a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura e incorrompida. Pois, se havia quaisquer pessoas dispostas a alterar a regra completa da proclamação da salvação, elas ainda vagavam em um lugar obscuro, oculto ou outro. Mas quando os emissários faleceram, o erro e a iniquidade tomou ascensão através da infidelidade dos falsos mestres que, vendo que nenhum dos emissários ainda sobrevivia, levantaram suas cabeças para se opor à proclamação da verdade, proclamando algo falsamente chamado de conhecimento. Egésipo indica que a apostasia começou no mesmo ano que Inácio se tornou bispo de Antioquia. Até o tempo de Inácio, qualquer disputa que surgisse em Antioquia, por fim, era levada ao Concílio de Jerusalém. Inácio usurpou a autoridade do Concílio de Jerusalém, declarando a si mesmo, o bispo local, como sendo a autoridade final sobre a Assembleia que o havia feito bispo, e semelhantemente declarando isto ser verdade acerca de todos os outros bispos e suas assembleias locais. Inácio escreve, sujeitando-se ao seu bispo: andem juntos conforme a vontade de Deus. Jesus é enviado pela vontade do Pai, assim como os bispos são enviados pela vontade de Jesus Cristo. Obedeça ao seu bispo. Carta de Inácio aos Magnésio. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Unam-se ao seu bispo. Carta de Inácio. Ao exaltar o poder do ofício do bispo, supervisor, e exigir a absoluta autoridade do bispo sobre a Assembleia, Inácio estava na realidade fazendo uma jogada para obter o poder, tomando a autoridade absoluta sobre a Assembleia de Antioquia e encorajando outros supervisores não crentes a fazerem o mesmo. Além disso, Inácio afastou os homens dos mandamentos e declarou que os mandamentos haviam sido abolidos. Não, somente em Antioquia, mas em todas as assembleias de não-judeus para as quais escreveu. Não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor, pois se continuarmos a viver conforme a lei, estamos confessando que não recebemos a graça. Carta de Inácio. Mas se alguém pregar a lei a vocês, não lhe deem ouvidos. Carta de Inácio. Inácio substitui o sábado pela adoração dominical. Foi Inácio quem primeiro substituiu o sábado sétimo dia pela adoração dominical, escrevendo: não mais observem os sábados, mas observem o domingo como o dia do Senhor, no qual também a nossa vida floresce, nele através da sua morte. Carta de Inácio. Inácio dá um nome à sua nova religião, tendo usurpado a autoridade de Jerusalém, declarado a Torá abolida, e substituído o Shabat pelo domingo. Inácio criou uma nova religião. Inácio então cunha um novo termo nunca antes utilizado para essa nova religião que ele chama de cristianismo. O cristianismo pagão que hoje é a Igreja Católica. Ele escreve: vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, no caso, o falso evangelho que ele criou. Quem quer que seja chamado por qualquer outro nome além desse, esse não é de Deus. Conclusão. Ao final do primeiro século,
Inácio de Antioquia havia cumprido o alerta de Paulo. Ele abandonou os mandamentos de Deus e fundou uma nova religião, a qual chamou de cristianismo. Uma religião que rejeitou os mandamentos e substituiu o sábado do sétimo dia pela adoração dominical.